Bem-vindo ao canal de Química Online, explicando a química para todos. Bem-vindo a todos. Vamos, nesse momento, concluir nosso capítulo 1 de conceitos básicos, tá bom? Não estamos concluindo a aula de conceitos básicos, apenas o capítulo 1, tá? Então, para concluir esse capítulo e você ter acesso a uma lista de exercícios já sobre esse capítulo, nós vamos ver os tipos de raciocínio, né? Ou métodos de raciocínio, olha só. Tipos ou métodos de raciocínio. Eu listei aqui 4 métodos de raciocínio, são maneiras do ser humano pensar, raciocinar: indutivo, dedutivo, dialético e silogístico. Porém, aqui, como a minha disciplina é a química, tá bom? Eu não vou trabalhar esses 4 métodos de raciocínio. Vou trabalhar o indutivo e o dedutivo, que são os métodos mais utilizados aqui na química em si, na ciência química como ciência experimental, tá bom? Então apenas esses 2, mas eu citei para você perceber que existem outros métodos de raciocínio, alguns usados nas ciências humanas até, tá certo? Mas aqui, na minha aula de química, eu vou dar ênfase a 2 apenas: indutivo e dedutivo, tá certo? Bom, o que interessa para você, o que você tem que saber desses tipos de raciocínio? Você tem que entender quando você está usando um raciocínio e quando você está usando o outro raciocínio, ou seja, o dedutivo ou o indutivo. Qual é a diferença? Bem, preste atenção que esses 2 tipos de raciocínio, eu posso dizer, de certa forma, que eles são opostos. O que significa opostos? O raciocínio dedutivo, ele parte de uma premissa geral, de uma coisa ampla, de um conhecimento amplo para analisar um fato particular, tá? Um fato menor. Olha só, do amplo, do geral para o menor, você tem o tipo de raciocínio chamado de dedutivo. Já o indutivo é o contrário, ele sai de conhecimentos menores, premissas ou afirmativas menores, para chegar num conhecimento universal, geral, amplo. Aí você tem o tipo de raciocínio ou método chamado indutivo. Então, é isso que você tem que atentar, eles são opostos. E justamente porque eles são opostos, às vezes você, aluno, você troca as bolas aqui, você confunde os 2. Então, tome cuidado para não confundir, tá? Então, você tem que diferenciar os 2. Vou dar um exemplo de raciocínio dedutivo, que parte de uma premissa geral, ampla, um caso particular. Quando eu falo que o cão vai morrer, tá? Eu estou afirmando que ele vai morrer. Eu não falei o dia, o horário, o local, não sei quando, eu só falei que ele vai morrer. Este conhecimento que eu tenho que ele vai morrer, ele vai, mas esse conhecimento meu veio através do raciocínio dedutivo. Eu deduzo que ele vai morrer. Por quê? Porque todo ser vivo morre. Nasce, cresce, desenvolve, reproduz e morre, não é isso? Todo ser vivo morre, não existe o ser vivo eterno, entendeu? Olha só, eu parti a partir do conhecimento geral, que eu sei que todo ser vivo morre, e eu fiz uma afirmativa do cão, daquele que não é todo mundo, não é tudo, é ele vai morrer, entendeu? Então isso é raciocínio dedutivo, quando você sai do conhecimento geral, amplo, para analisar uma determinada situação particular. Ficou claro? Tá bom? Isso aí é o raciocínio dedutivo. E o indutivo, muito utilizado, olha só, nas ciências experimentais, ou seja, na química. Não estou dizendo que a química não usa o dedutivo também, usa, lógico, mas esse indutivo é muito utilizado. Você sai de situações particulares, menores, para depois generalizar. Você lembra do método científico que eu já ensinei na aula anterior, no vídeo anterior? Você lembra que depois da experimentação tem a generalização?
Experimentos depois de generalização. Você sai de situações particulares, experimentos particulares, para depois generalizar. Esse é raciocínio indutivo. Tá? Exemplo. O alumínio conduz corrente elétrica. Eu fiz o experimento, ele conduziu corrente. O alumínio, veja, situações particulares ou situações menores, fatos menores. O alumínio conduz corrente elétrica. O ferro também conduz corrente elétrica. O cobre também conduz corrente elétrica. Olha só, eu fiz experimentos com alguns. Após esses experimentos, eu vou generalizar. Todos os metais são bons condutores de eletricidade. Aí eu fui para um conhecimento universal, já geral. Eu ampliei esse negócio, né? Eu fiz um conhecimento geral sobre a condução de todos os metais, conduzem todos, olha só. Então, eu não testei todos. Testei um por um, conhecimento individual, particular. Depois eu generalizo. Então, este é um exemplo de raciocínio indutivo, tá? Quando você generaliza, veja bem, quando você generaliza, quando você amplia aquele fato, aquele determinado conhecimento para coisas maiores, aí você tem o raciocínio indutivo, tá? E o dedutivo é ao contrário, é quando você já tem o conhecimento geral e analisa um fato particular. Por exemplo, se eu soltar esse giz, para onde ele vai? Vou soltar o giz, para onde ele vai? Bom, o giz vai para baixo. Eu estou usando o raciocínio dedutivo. Por que eu estou usando o raciocínio dedutivo? Porque todos os corpos vão para baixo. Agora eu estou analisando essa situação do giz. Então, quando eu soltar, ele vai para baixo. Agora, essa minha afirmativa é devido ao conhecimento geral, que é todos os corpos são atraídos pela Terra. Então, eu estou usando o raciocínio dedutivo. Entendeu a diferença? É isso que você tem que conhecer. Quando você está usando o dedutivo, quando você está usando o indutivo. Tá certo?